Tudo bem, É isso Tonhão? aí. Graças a Deus, Sandro. Firme na rocha. Graças a Deus, tudo bem. Estamos aí rompendo, né? Aqui para poder conversar um pouquinho com os casais, né? Esse ministério, essa missão que eu acho que é tão importante, né? Dentro do reino de Deus, que através do casal, né? Dessas relações é que a gente fortalece a igreja, né? Acaba que não somente a igreja, né? A sociedade. Então, vamos conversar um pouquinho aqui, vamos trocar algumas ideias, falar um pouquinho sobre o ministério mesmo, alguns objetivos, o objetivo do ministério nesse ano, né? As pessoas que fazem parte, e depois a gente falar um pouquinho também das programações, né, que a gente tinha aí para o ano, e esse momento de pandemia ou de quarentena para o pessoal. No finalzinho aí a gente tem uma palavra inspiradora, a gente trocar um compartilhar da palavra do Senhor com a gente. Maravilha. Essa live ela vai ficar salva depois que termina. Ela fica 24 horas aqui no Instagram. Depois a gente sobe ela para o YouTube. E daí, quem quiser consultar, vê-la de novo, vai ficar guardada lá no nosso arquivo do YouTube, lá no canal da igreja. Então, todos podem mandar o link, compartilhar o link depois para alguém que queira se informar melhor, ou quando você não sabe muito bem o que está acontecendo no ministério, você pode checar lá as coisas que estão acontecendo. Então, nós estamos fazendo uma pasta sobre os ministérios da igreja, através das lives, explicando o que cada ministério tem feito ou tem o objetivo de fazer. Beleza? Se travar, Beleza. é normal, conexão normal, a gente espera, seja paciente e a gente segue, tá bom? Estou te vendo perfeito e estou te ouvindo perfeito. Você me ouve bem? Tranquilo? Ouço bem, perfeito. Você está até mais bonito. Aqui faz ficar mais bonito. Maravilha, então. Joia. Então vamos lá. Antônio Carlos, casado com a Aline. Este ano eles estão com um desafio de estar liderando o Ministério de Casais, juntamente com uma diretoria, que é o Volney e a Kelly, a Val e o Varley, eu e a Tânia. Juntos nós formamos a diretoria do Ministério de Casais. Faltou algum nome? Não, são esses, né, da diretoria. Não, são esses mesmo. São esses. E, então, por isso nós chamamos hoje o Tonhão para poder estar falando um pouquinho. Nós fizemos todo um planejamento, né, desde o final do ano passado, esse ano, pensando na igreja, nos casais, nas famílias da igreja, e o Tonhão vai compartilhar um pouquinho para a gente. Tonhão, a palavra é sua, fala um pouco primeiramente faz aí novamente uma apresentação, quem está entrando, e você já segue com o objetivo do Ministério de Casais. Bom, só isso aí, reforçando, né, o Ministério de Casais da Igreja Presbiteriana Maranata, formado aí comigo e a Aline, o Volney, o Varley e a Val, o Volney e a Kelly, Sandro e Taninha. O objetivo que a gente desenhou para esse ano no Ministério de Casais, eu até anotei aqui, visa incentivar e propiciar o fortalecimento de relações conjugais, gerando famílias fortes e saudáveis, sabendo que os nossos pilares devem estar firmados na rocha que é Cristo. Então esse é a visão, né, e o objetivo que a gente tem como Ministério de Casais. Tratar isso, gerar esse fortalecimento, não ser incentivadores, na verdade, né, desse fortalecimento nas relações conjugais. Sabendo que esse fortalecimento vai fazer com que a gente tenha não somente uma família saudável, não somente filhos saudáveis, mas também uma igreja, que é o nosso contexto primeiro aqui, e também formando uma sociedade mais saudável. Então, a gente investindo nos casais, de alguma forma trabalhando nesse fortalecimento, né, no fortalecimento das relações conjugais, a gente vai gerar como consequência esse fortalecimento. Nada disso sem que a gente esteja firmado na rocha que é Cristo. Então, o pilar central é a rocha.
né? Hoje é dia do rock, né? Rock significa rocha, mas o nosso rock verdadeiro é a rocha que é Cristo. Então, os nossos objetivos estão firmados. Sem ele, não dá. A gente pode planejar, a gente pode sonhar, a gente pode ouvir daqui ou de lá, mas pode ser meramente humano. Então, a base fundamental é Cristo nas nossas relações, né? O cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. E ele é essa dobra que, na verdade, envolve todas as outras 2 e fortalece esse cordão. Maravilha. Então, uma das coisas que a gente tem zelado e tem pensado bastante sobre isso é que se a igreja é composta por famílias, então, família saudável, uma igreja saudável. Não tem jeito da igreja ser saudável se as famílias não estão saudáveis. Então, é sempre um desafio a gente poder estar ministrando na vida de famílias. E esse tem sido o objetivo do Ministério de Casais já há muito tempo na igreja, né? Sempre se renovando. Várias diretorias passaram aí no Ministério de Casais fazendo um trabalho de excelência. E a nossa ideia é pensar sobre isso, né? Sobre como poder melhorar cada vez mais e dar suporte para as famílias em si. Não só nos casais, mas em todo o contexto familiar. Muito joia, Tonhão. Me diga uma coisa, tinha muitas programações, né? Antes da pandemia, o Ministério vinha se reunindo com muitos sonhos, muita visão, muitas visões, e com a pandemia ele ficou parado. Mas diga um pouco das programações, como que estavam, né, sendo a organização, o planejamento das programações. A gente sempre tem, né, o retiro de casais, que tem sido uma bênção para a nossa igreja. Fala um pouquinho das programações para a gente, Tonhão. Bom, Sandro, as programações que a gente tinha planejado, né, que a gente estava planejando para esse ano, elas iam acontecendo e a gente ia revisando e acompanhando isso para que esse objetivo que a gente falou pudesse ser alcançado, né? Então, a gente tinha as programações mensais com temas direcionados aos casais, com preletores convidados, para que a gente tivesse momentos especiais mesmo para os casais, voltados para o casal. Também a gente tinha programado eventos, programação mensal e eventos especiais, que seriam eventos em datas comemorativas, né? Passou aí o Dia dos Namorados, momentos em que a gente pode aproveitar aquele gancho e fazer uma programação em que a gente possa estar fortalecendo aí o relacionamento, gerando um entrosamento, saindo um pouquinho daquele corre-corre do dia a dia e gerar alguma coisa para o casal. Então, teria essas programações mensais, eventos especiais, o acampamento mesmo que a gente tinha programado para esse ano, que seria em Caldas Novas também. Esse ano a gente tinha até organizado um localzinho diferente, mas eu acho que até entrando mesmo no tema que a gente teria como terceiro item, né, Sandro? O que acontece? A gente acabou enxergando que a gente tinha um planejamento, a gente tinha uma vontade, né, de fortalecer esse propósito todo da igreja, ou do ministério. Como você bem disse também, é um propósito que isso vem com o decorrer do tempo. Algumas mudanças acontecem, mas é um propósito, é uma visão que já existe há muito tempo de fortalecer o casal, né? Isso não é coisa nova, não é a diretoria desse ano que traz. Mas, assim, para tentar colaborar nesse sentido, a gente gerou essa agenda. Só que eu tenho certeza. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta vem do Senhor. Eu acho que estava no coração dele falar para ele, não, esse ano vocês não vão fazer nada não, deixa eu fazer. Não necessariamente vocês vão ficar à toa, não, mas vocês também vão parar para ouvir um pouquinho e eu quero conversar com vocês. De forma silenciosa, né, talvez como com
aconteceu com o profeta na montanha, lá no monte, que veio o trovão, Deus não falou, veio tempestade, Deus não falou, e de repente veio o cicio e Deus falou com ele. Eu entendo, a gente tem visto que esse momento de quarentena, eu ouvi até uma pregação do Cláudio Duarte falando sobre isso, né? Esse momento de quarentena veio revelar as fragilidades que estavam ocultas pelo nosso ativismo. Homens saindo para trabalhar cedo, crianças ou jovens, filhos, né, saindo para trabalhar ou para estudar, para trabalhar, mulheres para o trabalho, ficando em casa. Esse ativismo todo vinha mascarando vários pontos de melhoria dentro da relação. E com isso, essas relações estavam se degradando, sem que a gente visse. A gente estava tudo bem mascarado, sim, eu creio nisso, sabe? Que estava bem mascarado, e aí, de repente, você foi chamado, eu creio, foi chamado porque a gente foi chamado por Deus para entrar para dentro de casa, olhar dentro do olho dos nossos cônjuges e falar assim, e aí? O que tem de errado? O que a gente precisa, agora que não tem o ativismo todo, o que a gente tem de errado que a gente precisa consertar? Ou ainda, né, o que a gente tem de bom que a gente tinha perdido no decorrer desse tempo e não tinha parado ainda para poder relembrar da época em que a gente conseguia ouvir mais um ao outro, a gente podia se relacionava melhor, e tantas outras coisas que são boas no relacionamento conjugal e a gente tinha perdido. Então não é só coisa ruim, não, é coisa boa também, né, que eu creio que Deus tem trazido, nos feito refletir, né, como casal, falar, poxa, eu com a Aline aqui, falar, amor, quanta coisa, né, a gente estava perdendo. Eu continuo trabalhando, eu estou trabalhando em home office, continuo trabalhando, mas eu tenho contato aqui dentro de casa que eu falava assim, cara de Deus, quanto eu estava perdendo de coisas importantes que a gente tem. Não estou falando, novamente, né, não estou falando aqui ignorando ou querendo criar uma teoria de que a gente deve viver desse jeito, né, mas eu creio que sim, foi um recado, uma chamada de Deus para a gente, sabe? Então, voltando ao item anterior, a programação que a gente fez planos, mas o Senhor respondeu diferente. Falou assim, eu vou agir, eu creio, sabe? Eu vou agir e vou gerar fortalecimento das relações, mas antes pode ser que haja também uma mexida, sabe? De que quando a gente tira o lençol e vê o que tem por baixo, você fala assim, cara, a gente precisa arrumar muita coisa aqui para esse negócio estar certo, né? Então, eu creio também que essa quarentena gerou isso nos relacionamentos, sabe, Sandro? A gente tem refletido sobre isso. O Ministério de Casais, os casais, eles que mais trabalharam durante a pandemia, os casais que mais trabalharam durante a pandemia, né? Porque na quarentena muda toda a rotina, a sobrecarga vem, igual você falou, nesse tempo de pandemia, muitas coisas foram reveladas, as coisas não aconteceram só por causa da quarentena. Tinha muitas coisas acontecendo e a pandemia ela vem revelar muita coisa boa ou coisa ruim. São dois extremos. E gera, a Patrícia está falando, né? Gera crise também, né? Gerou muita crise, porque em determinados momentos as pessoas já estavam em crise, mas fugiam da crise. Em outro momento, não sabe conviver no dia a dia uns com os outros, né? Passar mais horas nós estamos passando dentro de casa e na frente uns aos outros. Isso tanto marido, esposa, ou com os filhos, né? Que é um agregador também nessa questão. Então há muita tensão, há muito estresse, é difícil para todo mundo, mas também é uma oportunidade, como pegar a palavra crise, a oportunidade que é a crise da gente poder estar fortalecido, se fortalecendo como casal, como família, tendo tempo devocional, tempo de oração, né? Essa reconexão
né, de uns com os outros, de dar valores nas pequenas coisas. Isso tem sido muito bom. Deixa eu só interagir um pouquinho aqui com o pessoal, Tonhão. A Paty está falando isso, mas também podemos trazer reconexão. Isso mesmo, Patrícia. O Gustavo está te elogiando só porque você é irmão querido, né? Então, lindo, que a gente é filho da mesma mãe, né? Então, ele deve achar que isso é hereditário. Tia Júnia falou que a gente estava em uma roda viva. Não tínhamos tempo de parar para olhar e enxergar o outro dentro da nossa própria casa. Verdade, tia. Isso mesmo. Abração pro Cleison aí também, ó. Cleison tá te dando aí boa noite. Boa noite. Irmãozão, esse caboclo. Aí, ó. Bem-vindo, Cleison. Daniel Fleury, Lucineide, a Eber, o João, Patrícia Luciana Maquino, o Diego tá aí na área, Fabiano Flávia Garcês, Cristiano, a Rosa, lá dos Estados Unidos, acompanhando a gente aqui, Andréia, Cláudia, Marta Sobrinho, Kelly, eu já tinha falado, todos muito bem-vindo. O João tá falando... Daniel, só fazer um parênteses aí também, o Daniel é um jovem também que está programando aí para o casamento até o final do ano, a gente está andando junto aí, que o Senhor te abençoe, fortaleça e que você entre nesse time dos casados aí e seja muito feliz, como a gente também é, né não, Sandro? Claro, muita felicidade. O pessoal falando aqui, cadê a Aline? A Aline tem vergonha de aparecer aqui na telinha, mas tá do lado do Tonhão e ela que tá soprando todas as coisas no ouvido, no ponto aqui do Tonhão. O João falou que a conexão traz cura. É isso mesmo, João. Conexão. Exatamente. Traz cura, conexão dos relacionamentos traz cura. Maravilha, interagimos um pouquinho. Então, a gente está voltando a falar sobre a questão da pandemia, o Tonhão. Essa pandemia veio em um momento que agora não tem jeito de correr, né? Ou você reconecta, faz a conexão de novo, ou a separação de vez. Não tem o meio termo, né? Então, de certa maneira, a gente tem que aproveitar essa crise para tentar ter toda uma reconciliação, uma reconstrução, uma transformação, ou de vez mostrar que já não existia nada, então, mais uma vez, a pandemia só revelou. É isso mesmo. Exato. Que você tem visto, percebido, estudado? É isso aí, Sandro. Essa oportunidade de, novamente, citando lá o Cláudio Duarte, tirar o ativismo e fazer com que a gente tenha essa, como o João colocou aí, a questão da reconexão, da conexão novamente. Então, assim, eu entendo como luz, né? Uma luz não tem uma lâmpada, na verdade, ela não tem luz em si mesma. Ela precisa estar conectada a uma fonte de energia. Essa fonte de energia é o Senhor, no nosso caso, como cristão, individualmente. E aí eu acho que esse mesmo exemplo a gente pode trazer para os casais. O homem e a mulher, eles precisam estar conectados, sim. Sabe, um gerando energia, o outro produzindo luz. Mas que um sem o outro, um não é visível e o outro é inútil, sabe? Sem que haja essa conexão, né? A partir do momento que eles se unem, né? Juntamente num casamento e vão trilhar uma jornada juntos, né? Então, esse momento tem trazido essa reflexão sobre a reconexão, sobre estar juntos, sobre várias coisas que se perderam em função do ativismo. O mundo que a gente tem vivido hoje, o príncipe desse mundo, né, tem nos feito tão ativistas que a gente se perdeu até na identidade, né? Então, esse momento nos chama de volta para a nossa reconexão com o Pai, né, trazendo energia para nós, para que a gente se torne a luz do mundo, né? E também com os nossos cônjuges, que são aquelas pessoas que vão nos auxiliar. O Senhor, no projeto original de criação, homem e mulher os criou e chamou, né, chamou a mulher para ser companheira do homem. O homem não podia ficar só, então os dois estão
precisam andar juntos. Não é bom que o homem viva só. O homem em humanidade, né? O homem não no gênero somente, mas como criatura, né? É bom que o homem esteja junto, o homem com sua mulher, a mulher com seu esposo. Então, essa reflexão a gente precisa fazer, sabe? Principalmente que a gente está aqui como um tema. Tem várias outras reflexões, sim, mas como a gente está falando sobre casais, acho que é uma oportunidade. A crise gera oportunidade, a crise gera essa reconexão para que a gente possa vencê-la. E ela também é temporária. Ela, quando passa, se a gente aprende, a gente se torna ainda melhor. Agora, se a gente se deixa abater... Um outro exemplo, o Sandro, que me veio à mente agora, quando Jesus falou, né? Aquele que ouve a palavra que eu digo e as pratica, será comparado àquele que edificou sua casa sobre a rocha. É interessante que, para o outro exemplo que ele também coloca, a pessoa também ouviu a palavra. A diferença é que ele não colocou em prática, né? Ele foi um ouvinte, mas não foi praticante. O que aconteceu? Sobre os dois vem a mesma coisa. A pandemia está vindo sobre todos. Ontem o Gustavo estava falando sobre o mesmo barco, necessariamente. Mas a gente está no mesmo mar, né? no mesmo rumo. E aí, de repente, a tempestade veio sobre todos nós. Então, aqueles que estão ouvindo o recado e estão colocando em prática, a tempestade está batendo ainda, nos dois lados. Só que um vai permanecer. E, infelizmente, não sou eu que digo, mas o Senhor é mesmo que colocou. Aquele que ouve e não pratica, grande será a ruína. Então, eu quero, em nome de Jesus, permanecer firme. E aí, uma das coisas que o Senhor me ensinou é o quê? Colocar em prática aquilo que ele falou. Então, se ele colocou que eu devo amar minha esposa, que eu devo olhar para ela, amá-la, ver com a parte mais frágil, mas eu tenho que dar a vida por ela, eu vou fazer isso. E a minha casa vai sendo edificada, vai vencendo as tempestades, né? Então, a gente vai junto aí, vai rompendo, prosperando, que não é uma questão financeira, né? Mas de ter bom êxito naquilo que empenha. Uma das coisas que eu tenho pensado aqui, eu estou pensando enquanto você está falando, Tonhão, é que a obediência faz toda a diferença. Às vezes, quando a gente fala sobre ministério de casais, programação de casais, dar assistência aos casais, algumas pessoas dizem assim, eu já sei tudo o que eles vão falar lá, eu já sei de tudo o que vai acontecer, sempre é os mesmos papos de casal, sempre é falar que ama, sempre é aquilo e tal. Então, sempre uma desculpa eu já sei o que vai acontecer, eu já sei o que vai falar. A ideia não é só saber o que vai acontecer e o que vai falar, mas a questão está obedecendo aquilo que você já sabe, que já o conhece? É isso que faz a diferença. Uma das coisas que eu incentivo bastante o pessoal a participar das reuniões de casais, a ter esse contato de família, né? Pequenos grupos de família, é porque não é só você ter um conhecimento, mas é você obedecer, você praticar, um ajudar o outro a praticar aquilo que está conhecendo. Então, essa questão do exemplo que você está falando, né, da parábola aí de Jesus com a rocha, né, onde está construída a sua casa, né, na areia ou na rocha. Está na rocha quem obedece. Se não obedecer, mais você conhece, mas não está tendo experiência. Então, o Ministério de Casais eu vejo como uma grande oportunidade para que você tenha suas experiências e para que você possa obedecer e ser bem-sucedido, né? Como você falou, essa questão da prosperidade é no ser bem-sucedido, né, nas suas relações aí conjugal. Então, eu fico pensando sobre isso. A gente conhece muita coisa, mas estamos obedecendo, estamos fazendo a tarefa de casa, a lição de casa, no dia a dia, né? Os devocionais familiares estão acontecendo. Eu vejo, né, como que é importante ter um devocional familiar, né, de você estar meditando e ser inspiração, meditando na palavra de Deus, ser inspiração para suas filhas,
para sua esposa, o momento que você reúne, tem um tempo de oração uns pelos outros, sempre uma palavra. Então, é uma grande oportunidade, né? Isso é o obedecer. Ser lembrado, exortado e apoiado. Então, o Ministério de Casais faz isso. Ele lembra a gente, ele exorta e ele apoia para quê? Para que você possa obedecer e ser bem-sucedido. Exato, é isso aí. Maravilha. É isso aí. É bom demais. Uma das coisas também uma de muitas, né, que faz, mas uma coisa muito importante nessa questão dos ministérios de casais é o estar junto. E às vezes as pessoas evitam estar junto, né? E o estar junto. A quarentena já está fazendo isso. A Marta colocou que ela ficou 2 anos trabalhando distante do marido e agora na quarentena ela está o tempo todo junto com o marido. Então, estar junto em casa foi fundamental. E as programações, o estar junto, aonde a gente pode ter essa inspiração um dos outros, porque a gente não consegue avançar sozinho. A gente precisa de casais que nos apoiam, né? Fala um pouco dessa relação, de relacionamento de casais, Tonhão. Sandão, o que foi falado, né? A gente falou sobre, não é bom que o homem esteja só, né? Entendendo que o homem e a mulher se tornam uma só carne, é importante que eles também não estejam só. Essa uma só carne tenha um compartilhar com pessoas que também são uma só carne. Essa chama precisa permanecer acesa, né? E ela permanece acesa de que forma? Através dessa junção com outras, uma só carne. Eu estava, novamente, lembrando esse final de semana, a gente estava lá conversando numa roda em volta da fogueira. Aí a gente foi dormir às 5 horas da manhã, tava alguns amigos ali, né? Alguns irmãos ali juntos, e de tempo em tempo, a gente precisava juntar a lenha, que já estava queimando, a gente precisava juntar a lenha, aqueles troncos maiores que davam mais fogo, eles permaneciam quentes, né, ali em brasas, mas a chama tinha apagado. Então a gente juntava a lenha e o fato simplesmente de colocá-las juntas gerava chama. E a gente vinha com mais lenha e colocava no fogo, e aquele fogo aumentava e aquecia a gente. O relacionamento de casais, né, dessa interação dos casais, eu vejo que também tem esse mesmo... Ele caminha como uma chama, né, como uma fogueira, que precisa estar sendo juntada, está sendo aquecida, juntada, para que um gere calor para o outro e aí reacenda uma chama. Casal que está sozinho, né, que está simples, somente os dois, lógico, existem tempos, né, tem tempo para tudo. A própria palavra nos fala sobre isso. Mas é bom que a gente se una para gerar esse calor. Eu tenho dificuldade, se a gente vê isso, a gente, como é que fala, tem o parceiro a UDF como parceiro, né? Então, várias vezes a gente vê que quando a gente junta os homens, junta as mulheres, ou os casais em algum determinado grupo, né? Nos PGs que a gente participa, a gente vê quando a gente junta e a gente fala dos nossos problemas ou das soluções que a gente enxergou, a gente consegue andar muito mais do que se a gente estivesse andando sozinho. Eu vejo que a matemática de Deus é mais louca do que a gente imagina, né? Assim, 1 mais 1 de Deus, na verdade, se torna 4. Por quê? Eu venho aqui com 1 que eu ganhei de Deus. Me encontro com o Sandro, que tem 1 também. Só que aí eu volto para minha casa com quanto? Com 1 que Deus já me deu e com mais 1 que o Sandro me deu. Eu volto para casa com 2. Só que o Sandro também volta com aquilo que ele já tinha ganhado do Senhor e também com aquilo que ele recebeu do Senhor através de mim. Então a gente, na verdade, 1 mais 1 aqui gerou 4. Né? E isso é só uma alegoria para poder reforçar que o conhecimento, aquilo, o compartilhar da palavra do Senhor
gera muito mais do que a gente imagina, né? Então, e é importantíssimo. Se a gente quer caminhar mais, se a gente quer vencer mais, prosperar mais nas nossas relações, a gente precisa estar alinhado, ter esse pensamento. Cara, não é bom que eu esteja só com uma só carne. Vai ter um tempo? Sim, vai ter um tempo. Mas se eu quero gerar calor novamente, se eu quero gerar chama novamente, é importante que eu tenha, né, esse relacionamento. É lógico, se eu quero gerar chama, uma chama boa, eu vou juntar com lenhas boas. Pode ser que depois eu queira juntar com papelão, com papel fino, esse fogo vai acabar logo, ou talvez vai até perder a qualidade daquela chama. Entendeu? Então, é lógico que a gente tem que escolher, tem que observar, né, aquilo que a gente está se alimentando, não excluindo a nossa necessidade também de alimentar os outros. Não é falar assim, vou segregar e juntar somente com as boas lenhas, não é isso. Mas a gente, para nos alimentar, a gente tem que escolher bem o alimento, para que a gente também alimente aqueles que têm fome, né? Eu não quero segregar ninguém, né? Falar assim, poxa, escolhe só boas lenhas, não. Muitas vezes a gente vai ter que levar chama para as lenhas que estão apagadinhas, né? Então é isso. Boa. É boa, a ideia da fogueira é boa. A Luciana Maquino colocou oportunidade de caminhar juntos com outros casais, ajudando uns aos outros a permanecermos firmes na aliança que fizemos. Então, essa ideia de um casal andar com o outro, para a gente poder permanecer firme naquela aliança que um dia nós fizemos. Sozinho nós vamos rápido, juntos nós vamos mais longe, a Flávia disse. É isso aí, Tonhão. O caminhar com os outros casais é muito importante, disse a Aline. E essa ideia de promover os encontros de casais, seja ele mensais ou seja de retiro, né? Que nós possamos ter essa oportunidade de estarmos juntos e um fortalecendo os outros. E de desenvolver essa amizade, né, de casais. A gente incentiva muito essa questão de casais jantarem juntos, sair para conversar, ter esse bate-papo. Isso é muito bom. Eu acho que o Gustavo pegou o celular da Evelyn aí, viu? Meu pai é um excelente marido, ajuda a minha mãe e nunca usa meu celular para nada. Eu acho que tem um celular aí sendo usado indevidamente. Ele tá usando o celular da Fabiola, da Evelyn e o dele, para poder elogiar ele mesmo. Ele tá carente, ele tá precisando de elogio. Tá precisando de andar com mais casais, né, não, Sandro? Daniel, manda um devocional aí pra gente, uma palavra de inspiração, a mais do que nós temos falado, e você possa deixar uma palavra aí para quem está nos assistindo, e depois, né, que vai ficar gravado, que as pessoas possam compartilhar uma mensagem, um devocional, o que Deus tem falado ao seu coração. Uhum. Bom, eu estudando hoje, né, eu peguei o texto de Marcos, capítulo 1, versículos 12 e 13, em que fala assim: e logo o Espírito o impelindo para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás, estava com as feras, mas os anjos o serviam. Poxa, Tonhão, que palavra de inspiração é essa? Ser tentado, tá lá no deserto, né? Mas é o seguinte, eu queria refletir com vocês e fazer uma observação, né? Uma reflexão sobre isso. Esse contexto acontece logo após Jesus ter ouvido, ser batizado e ter ouvido o céu se rasguem, se ouve uma voz. Esse é meu filho amado, em quem tem tanta grande alegria. Como que eu posso entender isso? Jesus tinha acabado de receber uma informação dessa, cara. Eu sou filho amado, sou alguém que como é que fala? É privilegiado, sou filho de Deus. Como que agora, acabei de ouvir isso, eu entro para um deserto, onde há escassez, onde há sofrimento, né, sequidão, eu vou jejuar, ele estava jejuando ali, sendo tentado, cercado por feras,
e cercado por feras, né? Então, fala assim, poxa, o que isso quer dizer para a gente? Talvez isso poderia para alguém chamar a atenção e falar assim, cara, essa afirmação, alguém poderia dizer, falar assim, cara, essa afirmação de que somos filhos amados, dentro desse contexto, falaria, cara, isso é balela. Não, o fato aqui está anulando aquela afirmação anterior. Se a gente fica fechado no problema, a gente vai ignorar a voz do Senhor que disse, você esposo, você esposa, são filhos amados do Senhor. E eu que abençoo esse relacionamento de vocês. Se a gente ficar ligado no problema, a gente vai esquecer, a gente pode esquecer de que o Senhor falou isso pra gente. Jesus não deixou de ter problemas depois de que ele ouviu isso, né? E a gente não vai deixar de ter problemas. Novamente, lembrando do exemplo que Jesus colocou sobre a casa construída sobre a rocha e a casa construída na areia. As duas casas passaram pelas mesmas tempestades. Porém, a resposta, e aí eu até coloquei aqui, ó, certamente não, né? Isso não vai anular esse contexto que nós temos vivido, não vai anular aquilo que o Senhor prometeu, a promessa do Senhor. Não vai anular a nossa identidade como filho. Jesus nos chama de filho de Deus, João fala sobre isso. Nos deu poder de sermos feitos filhos de Deus. Poxa, que poder é esse? Não deixe de acreditar que é poder de ser filho de Deus, aqueles que creem no nome do Senhor, por causa do contexto que você tem vivido, às vezes de quarentena, de pandemia, de caos, de deserto. Então, aquela casa permanece firme, Jesus passou por esse momento. Isso não anulou aquela afirmação anterior. Talvez a resposta esteja num dos milagres que Jesus colocou lá quando curou o cego de Betsaida. Isso me intrigava muito, Sandro. Quando Jesus curou esse cego de Betsaida, ele curou em 2 etapas. E em algum momento da minha vida eu falei assim, cara, como assim? Deus falhou, né? Jesus falhou ali no momento de curar aquele cego ali. Porque primeiro momento ele vai lá, tira ele do arraial, vai lá, molha o barro, molha com saliva e passa nos olhos dele. E o cara começa a ver. Beleza, ele teve um primeiro discernimento. Fala assim, cara, eu comecei a ver. Jesus perguntou para ele, aí, tá vendo? Fala assim, ó, tô vendo os homens como árvores. Aí Jesus não fala nada, vem e faz de novo. E ele passa a ver claramente. Às vezes, a resposta dessas questões que a gente levanta, fala assim, poxa, como assim? Eu sou amado de Deus e eu estou passando por tantos problemas. A resposta não está no problema em si. A resposta pode estar nos nossos olhos, que ainda não estão enxergando com clareza, conforme o Senhor tem mostrado para a gente. A questão não está no problema, a questão está nos nossos olhos. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luminoso. Não significa só naquilo que eu olho, né? Muitas vezes a gente leva esse versículo para poder justificar que eu preciso ficar olhando coisas boas. Mas é importante que eu veja também que o meu olho tem que ter uma boa qualidade de visão. E essa cura, se eu não estou conseguindo enxergar isso, essa cura dessa visão, ela é feita por Jesus. Se eu não estou conseguindo enxergar em meio a esse caos que eu tenho vivido, a esse momento que tem acontecido, eu preciso da cura do Senhor Jesus. Talvez eu comecei a enxergar, mas ainda não consigo ver claramente. O Senhor está disposto, tranquilamente, a ir lá nos seus olhos e falar assim, meu filho, vamos lá, vamos de novo. A primeiro momento, seus olhos, sua capacidade cognitiva ou seus olhos se abriram, mas sua capacidade cognitiva ainda não conseguiu discernir sobre isso. Eu vou de novo tratar o seu coração ainda, para que você enxergue claramente. Sabe? Então, o Senhor Jesus às vezes está falando para você, para a gente, né? Falar assim, olha, a gente precisa enxergar melhor. A gente precisa enxergar além, né? Eu gosto muito disso, assim, porque isso é vida para a gente, né? A gente conseguir ver.
quão ruim é ser um cego, né? Assim, poxa, eu sinto, cheiro, mas o discernimento vem pela visão, né? E como será que está a nossa visão, nosso discernimento sobre as coisas que tem passado, que a gente tem vivido, né? Então, e aí eu coloquei, anotando aqui, né, sobre como aplicar isso na nossa vida, que a resposta muitas vezes não está realmente naquilo que a gente olha, mas na forma como que a gente olha, na qualidade da nossa visão. Não é porque somos filhos, novamente, não é porque nós somos filhos que a gente vai deixar de passar por dificuldades. Jesus, após ouvir o recado de Deus, teve que ir para o deserto, ser tentado. Olha tantas coisas que são semelhantes na nossa vida. Deserto, um momento de escassez, de sequidão, fome, né? Às vezes a fome também por algo que alimente a nossa alma de verdade, ou fome física, algumas pessoas passam, ou muitas pessoas passam. Tentação, né? A tentação do diabo mesmo, a gente passa por isso. E fala assim, poxa, eu sou escolhido por Deus, fui chamado por Deus, e estou passando isso. Sim, Jesus foi na nossa frente para nos mostrar o caminho. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Então eu preciso olhar para ele e falar assim, cara, ele passou, ele venceu o deserto, venceu a tentação, os anjos o alimentaram depois. Então, no meu relacionamento, eu preciso viver isso. O primeiro momento como é que fala? Da quarentena foi de caos. Foi realmente para revelar aquilo que estava mascarado pelo nosso ativismo. Mas aí, de repente, eu preciso enxergar que, opa, tá realmente caos, mas assim como aconteceu com Jesus, ele já prometeu, não deixei de ser filho, esse casamento não deixou de ser propósito de Deus tanto para a gente, quanto para aqueles que a gente convive. E aí, eu finalizaria, né, assim, como pedindo a Deus que nos ajude a superar os nossos desertos, que Ele nos ajude a resistir às nossas tentações, que nós somos muitas vezes tentados. E é engraçado que a gente estabelece alguns padrões de tentação. A tentação de um vídeo inadequado para o homem, a tentação de, sei lá, agora não me veio a memória de tentações para as mulheres, ou tentações que a gente estabelece como tentações. Consumismo das mulheres. Oh, obrigado, a esposa está aqui, tá vendo? Então, tá funcionando o ponto. o ponto eletrônico está funcionando. Então, assim, essas tentações que a gente estabelece, né? Mas, poxa, a gente é tentado a todo momento não crer no Senhor. A gente é tentado a não confiar, não descansar no Senhor. Então, o Senhor nos ajude a vencer os nossos desertos, as nossas tentações. Que o Senhor também nos ajude a prosperar. Porque o Senhor nos deu um caminho, né? um propósito para a gente, ou uma missão para que a gente possa cumprir. O prosperar nessa oração é para que o Senhor nos faça concluir essa missão que Ele nos deu. Eu sou pai, eu sou esposo, né? Minha esposa é esposa, mãe, os nossos filhos são sementes que vão germinar nesse mundo, são pedras preciosas que vão como é que fala? Contribuir na sociedade. Então, existe uma missão nisso tudo, nesse contexto de família. O Senhor nos ajude a cumprir isso, prosperar naquilo que é a minha missão como pai, como esposo, como chefe dessa família. O meu ponto está avisando que o tempo está delongando, né? Eu falo muito. 5 minutos. 5 minutos. Então, concluindo aí. Eu acho que não pode deixar de existir, tanto glorificar quanto agradecer a Deus em toda a nossa oração. Que o Senhor seja glorificado, porque apesar de nós, apesar da nossa cegueira, Ele tem interesse em nos curar. Que o Senhor seja glorificado por isso, e que a gente possa agradecer a Ele também, porque Ele nos deu esse poder de sermos feitos filhos de Deus. E o Senhor não nos chama somente filhos,
Porque o filho não sabe aquilo que o pai quer, né? Aquilo que o pai planeja. Mas ele nos chamou também de amigos. Porque agora vocês conhecem, nós conhecemos as intenções do pai. Que elas são boas, perfeitas e agradáveis para aqueles que o buscam. Então, a vontade do pai é essa para nós, para o nosso casamento. A vontade do pai é essa, é boa, agradável e perfeita. Mas a gente não pode. Um versículo que antecede esse versículo que fala sobre a vontade boa, perfeita e agradável de Deus, fala sobre o quê? Fala, não vos conformeis com esse século. Esse século, esse sistema, esse mundo que tem pervertido uma visão dos relacionamentos, dos casamentos. Mas se a gente não se conformar com isso, a gente trilhar o caminho que o Senhor, o caminho, a verdade, a vida, a gente vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Amém. Palavra abençoada. A gente possa ficar inspirado aí, todo mundo dizendo amém, boa palavra. Amém. E possamos ficar nesse relacionamento com Jesus, né, Tonhão? Sendo inspirado por Ele, né? Ele começou Amém. a boa obra e Ele vai continuar essa boa obra. E muitas vezes essa boa obra que Ele continua nas nossas vidas vai ser através de outras pessoas na nossa vida, nos abençoando com palavras como essa que você trouxe hoje à noite aqui para nós. Então, que tenhamos essa disposição, principalmente nós como casais, de poder ajudar uns aos outros, andar uns com os outros em relacionamento de inspiração, fortalecer, para que a gente possa cumprir aquilo que Deus tem, né, em nossas vidas, em nossas famílias principalmente. Boa palavra. Antes de terminar, vamos orar, pedir para que você possa orar, abençoar as famílias aí da nossa igreja, os casais nesse momento. Nós temos 2 minutos. Só dizer que nós temos live todos os dias, de segunda até a sábado, a meio-dia, um lugar chamado oração, um momento de oração, de reflexão, que você possa estar participando, se você conseguir, meio-dia, entra, participa conosco, para que você seja abençoado. Culto, domingo, 10h30 e 18h30. E nesta quinta-feira, nós vamos ter EBF de adultos, ou seja, um momento aí de estudo da Palavra de Deus com o pastor Ricardo Barbosa, quinta-feira no canal do YouTube, EBF para adultos, Ricardo Barbosa, ministrando sobre esperança. Vai acabar a live e nós vamos soltar esse livro aí, ó, vai ter essa postagem deste livro, que vai ser um sorteio que nós vamos estar fazendo. Você tem que seguir a página da igreja, você tem que curtir e marcar 3 amigos. Ora em 30 segundos, vamos ver se você consegue fazer uma oração em 30 segundos que vai cair. Senhor, muito obrigado, Pai, pela graça de sermos seus filhos. Senhor, nos abençoe a nossa igreja, abençoe todo o seu povo espalhado por toda a terra, para que a gente possa extrair o melhor desse momento que o Senhor separou para nós. Muito obrigado, o seu nome seja glorificado em nome de Jesus, Senhor. Amém, Pai. Aleluia! Ó, conseguiu, hein? Amém! Gente, vamos aí até acabar. A tia Júnia quer o livro. Tia Júnia, marca 3 pessoas, vai ter a postagem nos comentários, vocês marcam 3 pessoas, curte a postagem e marcam 3 pessoas que nós vamos sortear quinta-feira na live, meio-dia, na hora do almoço, nós vamos sortear esse livro. Tá dando reflexo. Mentores, segundo o coração de Deus. Estudando esse livro, os diáconos estão estudando esse livro, o grupo de crescimento está estudando esse livro, uma bênção, e assim nós vamos fazer. Tonhão, muito obrigado. Aline, Valeu, beijo. Senhor. Você serviu muito bem de ponto eletrônico aí para o Tonhão. Faltam 17 segundos para terminar a nossa live. Galera, segunda-feira que vem Amém. Vai estar o Igor aqui, vem prestigiar ele, falar sobre o Ministério da Mocidade. Abraço a todos aí, galera. Tá bom? Abraço. Obrigado, gente.